Oi, gente! Bem-vindos ao 17º episódio da segunda temporada do Swiftcast, o primeiro podcast sobre a cantora e compositora Taylor Swift, feito por um farsante brasileiro. Oi, gente! O Swiftcast é uma parceria entre o Taylor Swift Brasil, o maior e melhor portal de notícias sobre a Taylor na América Latina, e o diretor e produtor, Thiago Souza, @TixVerso no Instagram. Eu sou o Luan. Eu sou a Duda, nós somos os hosts do Swiftcast. Hoje com a gente, quem tá por aqui é a Julinha. Oi, gente. E a Laura tá voltando pro podcast agora que o episódio do Reputation já foi lançado, né, Laurinha? Eu quero ver a desculpa da Laura quando a gente tiver que gravar o episódio do Reputation Taylor's Version. Porque esse ela vai ter que tá, viu? Não dá pra se livrar. Isso é maldade, eu tava doente. Eu quase sem voz. Vai ser cancelada pelos Rapstans. Não que eu fizesse muita questão, mas eu tava doente, gente. Não foi por mal, não. Tadinha da Laurinha. Eu que sou maldosa. Bom, pra hoje nós trouxemos a nossa seleção extremamente minuciosa e de muito bom gosto, com as melhores points do álbum The Touch Repose Department. O álbum ainda tá bem fresquinho, né? 2 meses na nossa 2 meses que foi lançado. Ele ainda tá bem fresquinho na nossa cabeça. E sabemos que por isso é muito difícil definir a melhor de todas. É impossível, na verdade, né? Sim. Então a nossa dinâmica vai funcionar igual aos outros episódios que a gente já fez, né? Escolhendo esses trechinhos que a gente faz das canções. No episódio de hoje, cada um de nós 4 escolhemos 3 músicas sem repetir pra falar sobre, basicamente, defender a sua protegida, né? A ponte protegida. Mas sem clima de competição, viu, galera? Porque realmente o Tortured Poets tem pontes maravilhosas. Então, o Swiftcast vai ser paz e amor. Somente hoje. Hoje a gente promete. Quer começar, Laurinha? Você adora botar eu pra falar primeiro, né? Mas tudo bem, vamos lá. Não, a que eu vou falar primeiro, né? Ironicamente, é a música que encerra, né? A versão The Anthology do Tortured Poets Department, que é The Manuscript. Aliás, né, já falei dessa música várias vezes em outros episódios, tá? Hoje eu tenho uma desculpa diferente, mas a primeira coisa que eu vou falar é que as músicas do álbum que tem o The na frente, né, que é o artigo, acabaram se tornando as minhas favoritas, tá? Porque eu acho que esse uso, né, que ela faz do... Não estamos falando do título aqui hoje, nesse episódio, é sobre as pontes, mas eu só vou pontuar isso, que eu acho que quando ela coloca esse The na frente, meio que aproxima, né, a gente do objeto que ela tá falando, então, do manuscrito. E, enfim, nesse episódio, eu vou falar sobre The Manuscript, mas com uma desculpa diferente, que é que não teve como não colocar essa música aqui depois do aquele mashup canalha que a Taylor fez em Liverpool, junto com Red, né, de The Manuscript no piano. Então eu tive que trazê-la aqui. Tá até tento, viu, gente, não falar de The Manuscript, mas a Taylor não colabora. Mas tem tudo a ver, esse mashup que ela fez tem tudo a ver com o que eu vou falar agora sobre a ponte, né? Então, a ponte de The Manuscript, assim como o resto da letra também, que a gente já conversou sobre no episódio Track by Track do Touch Poets Department The Anthology. Então, se você que está escutando a gente agora não viu esse episódio, volta alguns episódios aí, escuta, porque tá muito bom. E ela descreve, né, na música, cenas, né, como se a pessoa, no caso, a própria Taylor, estivesse narrando a história em terceira pessoa, né, como espectador. Então, né, começando do título, ela faz alusão a um manuscrito, né, que pode ser de várias coisas, como um relato num diário, uma carta, qualquer coisa escrita à mão, né. E para mim tem esse caráter de algo, de uma carta, uma coisa lida, né, desde o início da música, mas para mim é na ponte que ela muda esse manuscrito, né, saindo do texto e vindo mais nesse papel de não só escrito, mas também visual, né, papel de roteiro. Então, porque imaginando uma cena de um filme, né? Então, na ponte ela fala assim, né? Vou falar em português porque é mais fácil, né? Que ela diz assim, e os anos se passaram como cenas de um show. A professora disse para escrever o que você sabe. Olhar para trás talvez seja a única maneira de seguir em frente. Então, os atores estavam atingindo suas marcas e a dançarina estava iluminada com as faíscas e as lágrimas caíram em sintonia com a partitura. E, enfim, ela soube para que serviu a agonia. E nisso tudo, né, que eu acabei de falar, o que eu acho brilhante dessa ponte
é que ela usa, né, das palavras cenas, marcas, atores, partitura ou trilha sonora, né, que ela diz score, que pode ser tanto partitura quanto trilha sonora, que é como eles chamam a categoria do Oscar, né, de The Best Score, é melhor trilha sonora. Então, trazendo essa questão do filme, eu acho que a Taylor, nessa ponte, a Taylor traz a narração para o campo do audiovisual, né, com todos esses elementos que eu falei, né, inclusive mais diretos como atores e cenas. E ao fim, né, depois dessa ponte, ela retorna para o texto escrito quando ela diz que ela relê o manuscrito, né? Então, que um filme não dá para ser relido, né? Ele é reassistido, então ela relê o manuscrito, como se, né, os filmes que antes passavam na cabeça dela voltam a um formato de texto. Essa é a minha interpretação, tá, gente? Como se ele voltasse em um formato de texto, que provavelmente ia ficar guardado em algum lugar, no fundo de uma gaveta, na memória dela, alguma coisa do tipo, mas que já foi compartilhado com o mundo, né? Que ela diz que a história não é mais dela, né? No final da música, né? Porque agora ela finalmente entendeu para que tudo aquilo serviu. Então, eu acho que essa ponte, ela faz muito essa mudança de meio, né? De instrumento que ela tá usando para falar da mesma coisa, que é o manuscrito. Então, eu acho a ponte dessa música muito legal e ela só deixa a música que já é triste, né, um pouquinho pior. E o que eu acho que ela fez foi muito canalha em falar de Red, é porque eu acho que Red traz esse mesmo elemento, que ela diz que ela começa, ela tivesse contando uma história e a gente começa a visualizar um filme na nossa cabeça também. Então, foi muito canalha. Genial, nossa. Essa ponte é muito linda. E The Manuscript é uma música muito incompreendida, né? Muito Sim, subestimada. demais. Eu escolhi uma música do The Torture que eu sinto que é uma das músicas mais agridoces, assim. E ela tem uma crítica que pra mim, pelo menos, eu sinto que é muito profunda e construtiva, não só do The Torture, mas também da carreira dela. Então eu sempre faço uma conexão como se ela fosse uma irmã mais velha, um pouco mais calejada de Nothing New. Inclusive, eu adoraria escutar um mashup entre as duas na The Eras, no piano, eu acho que ficaria muito bonito. E nessa música, a Taylor ela vai detalhando cada geração de mulheres que criaram tendências, influenciavam, que eram relevantes em cada época. Então ela vai desde uma diva, musa do cinema mudo, a Stevie Nicks nos anos 70 e no final ela mesma. E as três elas têm em comum a mesma coisa. Todas, como eu falei, são relevantes na sua época, criaram tendências, também eram figuras um pouco controversas, causavam alguma polêmica para certo grupo de pessoas. E talvez o mais importante é que na indústria cada uma delas serve como um lembrete para novas gerações. Então é tipo, você é ótima, igual a fulana, e você tem tal coisa que a fulana não tem. E aí isso pode ser qualquer aspecto, né? Pode ser físico, pode ser, sei lá, na própria arte. E aí a Taylor, ela admite para si mesma o que ela pensa, que pode ser que nesse momento ela seja vista dessa forma também, não só pela indústria, mas pelo público. Então pode ser que tenha, não pode ser, né? Existem pessoas, e ela sabe disso, que falam, fulana parece com a Taylor, mas ela tem tal coisa que a Taylor não tem. E a música ela termina com a Taylor falando que o futuro ele é brilhante, deslumbrante, mas ela não está se referindo ao futuro dela, ela está se referindo ao futuro de uma outra geração, de pessoas de uma outra geração e não dela. E aí é por isso que eu acho que é uma das músicas mais agridoces do álbum, assim. E aí falando da Ponte, eu gosto muito porque ela fala sobre a pressão estética que tanto ela quanto outras mulheres na posição dela de outras gerações já sofreram ou sofrem. Então ela fala, traduzindo em português, a beleza é uma fera que ruge de quatro, demandando mais. Só quando eles venderem seus brilhosos filmes de menina que vão te deixar saber? Então é basicamente uma pergunta. Tudo bem, o seu sonho é atingir seu objetivo, ser uma estrela, ser bem-sucedida, mas eles te contam o que você vai passar, tipo,
as coisas que você vai ter que lidar depois que você conquistar isso. E não sei, pra mim é uma ponte que deixa um tom muito agridoce, assim, na música e no álbum também. É babado. Muito linda essa música. É. Eu ia falar uma coisa, eu tava pensando em falar uma coisa super introspectiva, super séria. E o Lu é babado. Ai. Não, mas eu concordo com a Júlia. Essa. Especialmente esse pedacinho, né? Pequenininho. Tem outras músicas no Poets que tem pontos que são, tipo assim, 2 frases, mas que são tão impactantes, né? Uhum. E. E eu acho que Colorable é uma das músicas mais incompreendidas pelas pessoas no geral. Não por não reconhecerem que ela é boa, mas por não entenderem o que ela quer dizer. Uhum. Porque tem muita gente que fala que ela tá se comparando com as outras, ou, né, colocando no mesmo patamar, ou outras interpretações que eu vi. Mas eu acho que não é sobre isso, sabe? Eu acho que a Júlia falou muito bem. Que ela tá relatando, né, o que acontece na indústria. Então é uma crítica, não é uma comparação. Então eu acho que essa ponte também traduz muito bem essa mensagem. É justamente essa comparação, é justamente a coisa que ela não gosta, né? Porque ela, quando ela Exato, descreveu essa exato. música, quando ela mandou aquele áudio pra. Eu não lembro se foi pra rádio, se foi pra Amazon. Ela falou sobre essa música. Ela disse que quando ela era mais jovem, ela sentava nessas mesas de executivos e tudo mais, e eles falavam, né? Nossa, você vai ser a próxima, sei lá, fulana, sabe? Daí falava uma artista muito boa, Uhum. mas que tava viva. E aí ela. Essa música é uma versão introspectiva disso, né? Sobre. De repente, as pessoas. De repente, não, com certeza as pessoas olham para outras. As pessoas da sociedade ou os executivos da indústria, né? Sentam com outras meninas e falam: você vai ser a próxima Taylor Swift, você vai ser Uhum. isso, você é aquilo. E isso é muito ruim porque acaba deixando 2 coisas. Primeiro, botando aquela pessoa, aquela jovem artista ou atriz, enfim, numa caixa ou naquela bolha de, tipo, expectativa, sabe? Sobre o que ela vai ser, o que ela pode ser. E é muito Sim. perigoso isso. E é sobre isso que ela canta. Então, a primeira bridge que eu escolhi foi But That I Love Him, que é uma música polêmica. E a bridge é a parte mais impactante pra mim dessa música, porque But That I Love Him tem, eu acho que é a maior bridge do álbum, em questão de palavras mesmo, porque a Taylor fez um textão pra essa bridge. Tanto que dá pra fazer um episódio inteirinho só sobre ela. Bom, na primeira parte, a Taylor faz várias referências religiosas. Tanto que a performance na The Eras ela transforma o palco em várias vitragens de igreja. O chão do palco, né? E ela diz, abre aspas, Deus perdoa os jogadores mais esquisitos. Aqueles que dizem que só querem o que é melhor pra mim. Realizando monólogos hipócritas que nunca verei. Pensando que isso pode mudar o ritmo do meu coração quando ele me toca. E neutralizar a química e desfazer o destino. Nessa parte eu acho que é a mensagem bem direta da música, né? Que ela se refere àquela época lá, que ela teve um relacionamento que os fãs, a mídia, o público em geral não aprovou muito. E a Taylor, isso não é exclusivo de But That I Love Him, mas no Poets em geral, a Taylor fala muito sobre esse tipo de olhar julgador, dessa culpa cristã, né? Vamos falar assim, entre aspas. E é muito irônico ela fazer esse tema todo religioso nessa parte, porque pra mim, né, essa é minha interpretação, obviamente, vocês podem ter a de vocês, ela usou dessa parte, ela se referiu a gente como a galera que vai pra igreja só pra meter malha nos outros, né? Basicamente é isso. E ela usa muito da culpa cristã pra descrever os sentimentos maníacos dela na época. Já após esse segmento, a Taylor termina a ponte de But That I Love Him pra revelar o plot twist do último refrão da música. Que provavelmente, né, é uma teoria, é a minha interpretação também, vocês podem ter a de vocês novamente. Ela fala um pouquinho do relacionamento atual dela. Abre aspas, ela fala em português. Há muita gente na cidade, a quem eu concedo os meus sorrisos mais falsos. O escândalo faz coisas engraçadas ao orgulho. Mas aproximo os amantes. Voltamos quando o calor diminuiu. Fui até meus pais e eles apareceram. Todas as mães do vinho ainda estão resistindo. Mas, um palavrão aí, que se danem elas, acabou. E eu
Cara, eu bato muito nessa tecla. Eu acho que But That I Love Him é uma versão evoluída de Love Story. Porque a premissa, pra mim, é a mesma. E eu acho muito interessante que nessa parte aí, ela continua cantando, né? Ah, eu. Calma aí, gente, que eu vou precisar da minha colinha. Ela fala no último refrão, né? Agora eu estou dançando com meu vestido ao sol. E até o meu pai o ama. Eu sou a mulher dele. E, meu Deus, vocês deveriam ver a cara que vocês fizeram. Eu acho que, nossa, ela foi genial nesse finalzinho. Pra Uhum. ela que Uhum. ela fez essa conexão, né? Da merda que ela tava, da merda que ela fez. E ela transformou isso tudo em um relacionamento que ela tá feliz, né? Que ela tá. E a galera. E um relacionamento feliz. E que muita gente torce o nariz também, né? Uhum. Tal. E é muito legal porque ela também, misturando esse relacionamento passado, que a gente Uhum. sabe, né, exatamente quem é, com o esse último verso, né, dela falando sobre o Travis, que é o relacionamento atual dela, ela mostra que, assim, não importa quem seja, sabe? Não Uhum. importa se é um cara que todo mundo considerava podre, ou um cara que já o General Public gosta mais, que é o Travis, que ele é mais simpático, né? Assim, eu tenho uma imagem mais limpa. Ou qualquer um, assim, os anos passam e os namorados mudam e continua essa mesma narrativa, né? Das pessoas se importando tanto com a vida amorosa dela. Sim. E sua cadelinha desse negócio de culpa cristã. Tem que falar alguma coisa, Julinha? Eu falo assim que eu acho muito legal também que aqui nessa música é o Aaron e o Jack que produzem, né, juntos. Hum. Só o Aaron, eu acho, né? É só o Aaron. Não é os dois que escreveram Não, não. É da e Taylor com o Aaron essa música. Jura, porque tem. se eu não me engano eu vi o Jack nos créditos dela. Sério? Juro, Pelo que eu Eu lembrava. acho que é, amigo. tô louca. Eu acho que é ela e o Aaron escreveram e agora eu É tô sem meu celular produzida no aqui, mas Spotify é. pelo Jack e pelo Aaron. E Ah, eu tá ia falar certo, isso tá certo. Eu porque confundi. Não, mas é porque quando eu escuto ela, eu consigo, tipo, sentir traços do. Sentir, não, escutar traços do Aaron e do Jack. Uhum, Não sei se vocês sentem Hum, assim também. uhum. sim, sim. E são em Eu determinadas amo partes, essa né? É bem música. marcado. Sim. Sim. E eu gosto muito. Eu tava falando, né, que eu sou muito cadelinha de culpa cristã. E é aí que eu vou entrar na minha primeira ponte do episódio, que eu quero falar sobre Guilty assim. Na minha opinião, é uma das melhores em qualidade a canção, né? Da primeira parte do Tortured Poets. Inclusive, recentemente, a Rolling Stone elegeu ela como uma das melhores canções lançadas esse ano. Eles definiram a música como um soft rock, um pouquinho pop, um pouco country, um pouco folk. E eu concordo 200% dessa afirmação. Eu acho que Guilty Assim é uma das músicas mais Taylor do álbum. Na questão de sonoridade. Porque mistura esses elementos, né, que ela já trabalhou antes. Eu acho maravilhosa, assim. E é uma música extremamente sexy, na medida certa. E se a Beck estivesse aqui, ela ia com certeza concordar comigo no que eu vou falar agora. Que é esse negócio da culpa religiosa é uma delícia, tá? E produz os melhores hinos que tem aí. E não só da Taylor, tá? De qualquer outros. Tem inúmeros artistas que escrevem sobre isso, porque é uma coisa, né? Esse negócio da sensualidade é relacionado, justamente porque entre aspas, né? Sempre foi visto como uma coisa proibida. Então, desde False God, eu sonhava que a Taylor voltasse a fazer uma música juntando essa sexualidade dela e a culpa cristã. E ela foi lá e fez pra mim, só pra mim, essa música. É... E na ponte ela usa justamente isso, né? A gente sabe como funcionam essas relações tradicionais católicas e cristãs no geral. Essa coisa do sexo, sensualidade, tá? É um tabu enorme até os dias de hoje. E ela usou disso na música pra fazer uma pergunta retórica, que é, sem mesmo tocar nele, como eu posso ser culpada como um pecado? Ela meio que equipara essa culpa de um amor religioso ao que ela tá vivendo, que é basicamente estar nessa aflição de desejar muito uma pessoa, no sentido carnal mesmo,
e não poder ou não conseguir estar com ela por, né, forças aí da sociedade, enfim, de tudo que ela passou, né, em 2023. E eu achei uma maneira muito inteligente dela fazer uma música tão sexy, tão, assim, porque nem só de baladas um álbum se sustenta, né? Então, ela botou essa música ali que dá uma leveza, mas que fala sobre o íntimo dela, sobre, tipo, o que ela sente realmente no coração. Então, ela fala assim: e se eu tirar a pedra do caminho, eles vão me crucificar de qualquer maneira. E se o jeito como você me abraça for o que é sagrado? Se um eterno sofrimento é o que eles querem de mim, se um eterno sofrimento é o que querem de mim, eles não sabem como você tomou conta dos meus pensamentos. Eu escolho eu e você religiosamente. E ela tá dando essa. Justamente, é autoexplicativo, né? Não precisa, tipo, nem explicar. Porque é muito claro sobre esse amor que. Ela fez essa analogia de um amor proibido, essa culpa que ela tava sentindo e na música inteira é uma música sobre antes deles ficarem juntos, sabe? Uma música que, tipo assim, nossa, será que eu tô mesmo errada? Será que ou eu tenho que escutar meu coração, ou eu sou uma pessoa ruim por eu estar indo atrás disso? Porque tem muito disso, né? Nessa questão de usar a fé religiosa, enfim. Por isso que eu amo Guilty assim. Eu vou defender essa música pra sempre. Inclusive, um crime não estar na setlist da The Eras Tour, tá? É isso que eu tenho pra dizer. Nossa, sim. Sim. Devia estar na setlist, não sei porque que. Enfim. Não, e Eu odeio. essas duas primeiras frases que ela fala, né? E se eu tirar a pedra do caminho, eles vão me crucificar de qualquer forma. Nossa, essa eu acho que é, é a parte mais genial dessa bridge. Porque, tipo, mesmo se Ela eu, tipo, canetou. eu vou ressuscitar no terceiro dia, mas de qualquer maneira eu vou Uhum. ser crucificado. Nossa, ela foi muito genial nessa parte. Uhum, uhum. Foi bem bíblico, vamos dizer assim. Eu acho que ela trouxe nessa música, e acho que muitas outras, inclusive acho que esse álbum tá bem recheado, que ela explora bastante essa questão do profano, do sagrado. E quando Uhum. ela fala assim, eu escolho eu e você religiosamente, é como se ela tivesse ao mesmo tempo contrariando assim o que as pessoas acreditam que seja algo sagrado e entre aspas, né, puro e tudo mais. Ela acha que o que é religioso é aquilo que ela sente que é o maravilhoso, né? Que ela fala que é sagrado, que como que ela pode estar Uhum. sendo culpada como um pecado por algo tão bom. Então eu acho que essa frase Uhum. aí me pegou bastante, porque ela fala, não, ela bate o Sim. martelo, não, é religiosamente sim, porque é algo que ela quer pro resto da vida dela. Então eu acho que essa coisa da religião é um também polêmico, né? Porque eu acho que, como a Lua falou na música do Bateria Love, tem muito do julgamento, né? Que é uma Uhum. coisa que era para você se sentir acolhido, né? Que a religião é um lugar de acolhimento, na minha interpretação, tá? Mas que muitas vezes isso não acontece, porque você é mais julgado do que amparado. Então, acho que é uma crítica muito importante, assim, que ela faz. Uhum. Eu queria só. Agora a Laurinha falou ali sobre essa questão do sagrado. E eu lembrei que em Down Bad ela fala lá na ponte. Não lembro se é na ponte ou se é no Out, eu acho que é na ponte. Que ela fala sobre construir um forte para proteger ele, teoricamente, e para as pessoas entenderem como ela vê ele, sabe? Uhum. I'll build a fort on some planet where they can all understand it. Tipo, eu adoro essa relação que ela fez entre essas duas músicas, assim. Uhum. Bom, e agora, já que eu gosto pouco, né, de música triste, iniciar uma pela Caprichou, eu vou falar da ponte de LOML, que é Perda da Minha Vida, né, como a Rebeca disse, tem dias que ela chama de Love of My Life ou Lost of My Life, depende do humor. E essa música, ela traz um monte de referências e analogias, né, de um relacionamento que acabou, e ela faz isso usando muito o tom mórbido, né, da morte, da morbidez e tudo mais. Então ela traz vários elementos típicos da morte, né, como enterro, fantasma, cemitério, perda e tudo mais, que é a sigla da música, né, Perda da Minha Vida. E o que eu acho mais interessante da ponte dessa música é que ela traz
tanto o elemento da morbidez, da tristeza, quanto o que é oposto a ele também, né, no sentido de felicidade, que é quando que né, a música está representada, né, pela ideia que ela fala dos planos, né, que existem de casamento, anéis, berço e o próprio amor em si, né. Então, eu acho que ela tem muito dessa dicotomia, assim, entre as duas coisas. Então, a ponte, né, dessa música, ela é assim, abre aspas. Você falou merda de mim debaixo da mesa, falou de anéis e falando de berços, eu gostaria de poder não lembrar de como quase tivemos tudo. Então, essa coisa dos planos, né? Fantasmas dançando no terraço, será que eles estão constrangidos, né, em segunda mão, que eu não consigo sair da cama porque algo falsificado morreu? Então, aí ela faz aquela regressão, né, de era lendário, era momentâneo, era desnecessário. Eu deveria deixar enterrado? Ela se pergunta. Então, nesses versos, né, que ela fala, inclusive, né, principalmente nessa frase que eu destaquei, né, que ela fala lendário, momentâneo, desnecessário, ela vai regredindo do pensamento de que era algo maravilhoso, lendário, nada igual, não tinha nada igual no mundo como aquilo, para o que é passageiro, momentâneo, assim, não é tão importante assim, foi só um momento, e chega em algo que nunca deveria ter acontecido, que ela chama de desnecessário. Então, eu acho que nessa regressão que ela faz meio que como ela tá percebendo, né, que a percepção desse amor mudou, é como se ela estivesse representando cada fase do luto, né, como a morte desse amor. Uhum. Então, eu acho que quando ela traz esse elemento da morbidez, eu acho que é pesado. Eu acho que você pensa, nossa, como assim? É só um amor, não é uma morte de verdade. Mas a gente tem que pensar do ponto de vista da pessoa que está sofrendo, né? Então, para ela, era o fim do mundo o que estava acontecendo. Então, nada mais coerente do que relacionar isso com algo que acho que a pior coisa que a gente pensa que pode acontecer na vida é a morte. Algumas pessoas pensam, né? Então, essa analogia que ela faz das duas coisas é com a intenção de ser algo chocante e de ser algo bem mórbido mesmo, para entenderem a dimensão desse sentimento. Então, quando ela fala esses fantasmas dançando no terraço, é como se ela estivesse assistindo a própria vida dela ruindo. Aquele amor indo embora e meio que tirando sarro da cara dela. Então, eu acho que essa ponte, a música inteira, eu acho que ela é assim, mas eu acho que a ponte, quando ela faz essa, na música inteira ela vai falando, ela era lendário, né, e tudo mais, ela repete essa palavra muitas vezes. E aqui ela meio que bate uma tela falando, não, era lendário, era momentâneo, era desnecessário. Então, eu acho que aqui é meio que essa música serve de um encerramento, assim, pra mim, dessa relação que ela tá retratando. Tá. E aí, Quando eu por fim, por fim, chamando de perda, ou seja, ela já considera que aquilo não existe mais, ela perdeu. Então, acho que é bem por aí. Tem vários sentimentos sobre essa música e eu gosto. Eu quero também. Falou do título, né? E eu penso assim, pra mim é Loss of My Life, tipo, ponto. Porque ela nunca fala Love of My Life, ela fala Love of Your Life, né? Isso. Que ele falou pra ela que. Então ela nunca fala que ele era o amor da vida dela, ela fala, né, que era o contrário. Então sempre é. Então isso pra mim mostra que ela já, nessa música, ela já tem a visão de que ele nunca foi o amor da vida dela. E isso é. Depois de 6 anos, desolador, assim. Quando ela fala também ali Dancing Phantoms on the Terrace, eu lembro do clipe de Lover, da casa de Lover, né? Que é a casa tão polêmica, porque a casa. E eu vou enfiar ela nessa música, né? É a casa infernal que os Swifts gringos enfiam tudo que é coisa. Mas nessa música faz muito sentido, porque eles. Esse terrace significa Tem a os casa, cômodos, né? O lar deles. Sim, e também tem o sentido do lar, né? Do home, daquela pessoa, aquela pessoa ser o lar dela, sabe? Então, nossa, essa E música também é legal pensar que o terraço é uma área descoberta, né? Então ela tá mais próxima do céu ou de algo que não existe do que da própria casa, que tem as paredes e o teto e tudo mais. Então também tem isso. Tem outra teoria também que, pra mim, assim, a gente tá entre família aqui, né? Eu digo nós 4 que estamos aqui, mas todos os nossos ouvintes, nós somos uma grande família. Então, falando aqui pra vocês, eu tenho uma teoria de que músicas do álbum que a Taylor canta sobre essa morbidez que a Laura falou, sobre morte, fantasmas e sobre isso,
são as músicas que ela compôs sobre o relacionamento que ela teve de 6 anos. E as músicas que ela canta mais sobre essa culpa e insegurança, e que eu e o Lua falamos ali sobre But I Love Me, Guilty Assim, e Down Bad também, são sobre esse relacionamento que ela se sentiu culpada por ter entrado nele, que foi do ano passado, né? Que assim, não vou nem citar nomes, mas todo mundo sabe quem é. Então eu tenho essa teoria, que as músicas que são mais profundas e que demonstram esse sentimento tão escuro, tão desolador, né? Eu já usei a palavra desolador, mas vou usar de novo. É, são sobre, né, o relacionamento que ela teve com o, o moço lá, de 6 anos. Bom, eu escolhi como próxima ponte Chloe, Sam, Sofia ou Marcus, ou como a gente apelidou carinhosamente no TSBR, Chloe, etc. Eu gosto muito como nessa música a Taylor ela trabalha muito o e se. Ela trabalha em outras músicas também, tipo I Look in People's Windows, que ela explicitamente fala que ela não lembro se é essa palavra, mas ela fala que ela é obcecada pelo o que poderia ter acontecido. Eu acho que isso acontece muito aqui em Chloe também. Ao mesmo tempo em que ela revive na cabeça dela tudo o que aconteceu. Eu gosto de como ela quer mudar o passado, mesmo sabendo que não daria certo. Então, por exemplo, ela no comecinho assim da ponte ela fala: "Se o brilho em meu olho traçou a profundidade do seu suspiro por aquela passagem no tempo, de volta ao momento em que eu colidi em você, assim como muitos naufrágios." Então, essa parte me pega muito, porque, tipo assim, imagina você falar que o seu encontro com uma pessoa, que ter visto ela, se comunicado com ela pela primeira vez, foi uma colisão tão forte quanto um naufrágio. E assim, ela poderia ter usado qualquer outra analogia para falar que eles se chocaram e foi um choque forte, né? Mas ela usa a analogia do naufrágio. Então, se chocaram, mas se chocaram para afundar, porque não daria certo, não era algo bom. E eles estavam fadados realmente a não darem certo. E aí ela fala depois, muito prejudicada pela minha juventude para saber o que fazer. Então ela era tão jovem que ela não tinha um repertório para lidar com aquilo. Então ela vai se perguntando, não só nessa ponte, mas na música inteira. Tudo bem, não deu certo, mas o que poderia ter feito dar certo? Será que eu não conseguiria mudar o destino? E ela mesma responde no final da música, ela fala, eu vou sempre me perguntar. Então eu acho que essa música é pra todas nós que overthinking, né? Que pensamos muito e só fica na nossa cabeça mesmo. Nossa, sim, Bom, sim. é uma música muito pesada, né? Muito Uhum. linda. Aproveitando que você falou de Chloe e a galera, eu vim falar um pouquinho da música que sucede ela no álbum, né? Que é How Did It End, que é uma das músicas mais bonitas do Poets pra mim. E How Did It End, querendo ou não, ela é uma continuação, né? A Chloe or Sam, or Sophia or Marcus. E eu sinto também uma vibe muito mórbida em How Did It End. Bem o que a Duda falou, né? Acabou de falar que ela falou da teoria dela, e eu concordo totalmente. E isso pra mim é um. Essa vibe mórbida é um ponto muito importante na ponte, e isso fica muito intensificado na ponte, que ela diz, abre aspas, diga mais uma vez com emoção, como a morte chacoalhou, respirando silenciada enquanto a alma ia embora. A deflação do nosso sonho, deixando-me desolada e cambaleando. Meu amado fantasma e eu, sentados em uma árvore, morrendo, né? Aquela sua letra, morrendo. Essa ponte, ela é até bem curtinha, né? Comparada às outras que a gente tem no Poets, que a gente tem textos inteiros no Poets, né? Tem livros inteiros ali no Poets em formato de ponte. Mas ela carrega um dos temas principais do álbum.
em si. Na música, na música toda, a Taylor parece um fantasma lendo a espécie de uma autópsia do fim desse relacionamento de 6 anos e tenta achar os motivos pelos quais tudo acabou. E a Ponte coloca um ponto final nessa autópsia, e o ponto final é que ela não sabe, que ela tá perdida ainda, que ela tá confusa, e ela não adianta ela tentar entender, porque quanto mais ela tenta entender, mais presa ali ela fica, e ela se vê sozinha, como um fantasma desse relacionamento, e percebe que ela tava perdendo o brilho dela, tentando entender tudo o que aconteceu. Basicamente, eu interpreto essa ponte assim. Uhum. Sim. E liricamente falando também, Lu, tipo, toda final de verso ela termina com ing, né, na Uhum, música. E aí ela vai ing dando vários adjetivos, e aí ela termina com dying, né, uhum, dying, que eu acho que pra mim é muito genial, assim, pra mim também, a melhor letra dela, a melhor ponte, assim, dela pela estrutura. Porque uhum. é muito boa, assim, tipo, ela, deu pra ver que ela sentou numa cadeira, ela falou, agora eu vou escrever, agora eu vou canetar, que agora vira de... Não, total, nossa. How Did It End é a minha favorita ali do The Anthology, da segunda parte. Acho essa música genial. E depois que eu consegui, que eu entendi, né, quando ela fala Sitting in a Tree de Way que ela faz também essa referência à cantiga infantil que tem, né? Então ela junta desde literalmente ali do fantasma de ter falado, né, que tava numa autópsia e tudo mais com uma cantiga infantil, assim. Então é muito pesada e muito necessária. E é a track 5, né, digamos, do The Anthology. E é Sim. digníssima. E falando em track 5, a minha segunda canção, a ponte, né, que eu escolhi pra hoje, é So Long London. Porque, pra mim, entre todas do álbum, é a que mais transmite o sentimento de ansiedade misturado com aceitação e tristeza. Isso que ela é uma track 5 perfeita, assim, pra mim. Toda a narrativa dessa canção é incrível e conta a gente a história de um amor que estava sendo vivido e sendo mantido de pé apenas por uma pessoa, nesse caso a Taylor. E na ponte vem revelações sobre esse relacionamento, né, que me deixaram chocada e total de coração partido, que a gente, né, com certeza sabe pra quem é, sobre quem é. E, eu acho até naquele momento ali antes da ponte, ela tava cantando como um adeus. Tipo, poxa, que merda, né? Tô dando tchau e tô aceitando isso. Mas aí quando chega a ponte, ela meio que muda isso. E vem aquela raiva, aquele período conturbado. Parece que ela diz assim, não, que essa. Sabe quando a gente tá numa discussão e a gente fala assim, chega, não vamos mais discutir. Eu só acho engraçado que. E aí volta a discutir. Pra mim é tipo esse sentimento, sabe? Vem toda aquela raiva, aquela angústia, a insegurança e é ali naquela ponte de So Long London onde ela é realmente honesta, né, com o público e ela canta assim. E você disse que eu abandonei o navio, mas eu estava afundando com ele. Minhas mãos estavam brancas da força de me agarrar ao seu ressentimento silencioso. E meus amigos me diziam que não era certo ficar com medo de uma traição todo dia. Cada respiração é fraca quando não se tem certeza se ele quer estar ali. Então, assim, aí já começa. Ela já começa ali, deixando claro que esse relacionamento tava sendo, né, sem querer citar em outra música, mas já estando, apenas tolerado por ele. A Taylor tava fazendo de tudo pra continuar dando certo, né, o que eles tinham e ganhando em troca exatamente ali o que ela fala, ressentimento silencioso, que pra mim é uma das piores coisas, assim. E a gente vê muito isso transmitido na performance que ela tem de Tolerated, né? Pra mim essa música e Tolerated são completamente conectadas. E aí vem a outra parte da ponte que também combina com Tolerated, que é assim,
Então, quanta tristeza você achou que eu podia suportar? Quanta tragédia. Até onde você achou que eu iria antes de implodir? Antes de eu me libertar? Você jurou que me amava, mas onde estavam as provas? Eu morri no altar, esperando pelas evidências. Você nos sacrificou aos deuses dos seus dias mais sombrios. E a cor está recém voltando ao meu rosto. Estou furiosa porque eu amei esse lugar por tanto tempo. Adeus, Londres. Que no começo, ou por tanto tempo que ela fala, né? Estou furiosa porque eu amei esse lugar for so long, London. Que ela faz esse jogo de palavras. Que é exatamente esse finalzinho onde ela se despede de Londres, né? A cidade que foi uma casa para ela, foi um porto seguro dela por 6 anos. É o que mais me dói. Ela canta com uma tristeza essa parte e um arrependimento tão grande, porque querendo ou não, ela deixou tudo que ela conhecia, né, nos Estados Unidos. A casa dela, os amigos dela, a família, os lugares favoritos dela nos Estados Unidos, pra se praticamente enclausurar em Londres, na Inglaterra, com esse amor que ela achou que ia proteger, e protegeu, né, por alguns anos. Mas foi nesse momento ali onde ela deu adeus a Londres que ela se deu conta, né, que tudo aquilo que ela abriu mão foi em vão, porque no final ela precisou abandonar Londres também. Então ela perdeu 6 anos do lado das coisas favoritas dela e também perdeu essa nova casa que ela tinha feito, que ela tinha se protegido por todo aquele tempo, aquele período, né, que ela passou ali em 2016, 17, 18. Então, eu amo essa ponte, eu acho muito bem escrita. Fora ali quando ela fala, né, gente, achei de enorme. Eu morri no altar esperando pelas provas. Você nos sacrificou aos deuses dos seus dias mais sombrios. É surreal, Ela quer assim, essa. casar. Ela quer casar, gente. Alguém dá um Quem anel pra foi? essa mulher. E a próxima que eu vou falar, a música, ponte que eu vou falar também é triste, né? Vocês vão ter que ser fortes. Já falamos como em outros episódios, como The Prophecy é uma música extremamente boa, né? E a ponte dela, pra mim, é a cereja do bolo, né? Eu vou falar de The Prophecy. E essa música, ela traz, como a gente já comentou hoje aqui, que elementos do profano e do sagrado, que a gente, né, em um álbum inteiro tem tudo isso. E começando, The Prophecy eu acho que é um ponto até mais particular, porque começa desde o título, né? A profecia, que é um termo muito utilizado na maioria das religiões, né? Que dá pra perceber pelo título que ela vai falar de tudo isso ainda mais nessa música. Inclusive no refrão, né? Que ela diz diretamente sobre ficar de joelhos, que é uma posição comum, né? Quando se é feita uma prece. Então, eu vou ler a ponte, abre aspas. E eu pareço uma criança me sentindo como as últimas gotas de uma caneta tinteiro. Uma mulher melhor permanece tranquila, mas eu uivo como um lobo para a lua. E eu pareço instável, reunida com um clã em volta da mesa de uma feiticeira. Uma mulher melhor tem fé, mas até as estátuas desmoronam se forem obrigadas a esperar. Estou com tanto medo de ter selado meu destino, nenhum sinal de almas gêmeas. Eu sou apenas um peso de papel em tons de cinza, gastando minha última moeda para que alguém me diga que ficará tudo bem. Então, essa ponte, acho que ela também ela é bem grande, e eu tenho muita coisa para falar sobre ela, então segure aí. Principalmente nessa parte onde ela fala de fé, destino, almas gêmeas, estátuas, né? Que inclusive muitas pessoas falam que ela está se referindo, né? Quando ela fala de estátuas desmoronando, ela está se referindo à estátua da Diana de Efésios, porque foi um dos objetos que apareceu naquela biblioteca do Spotify, né? No lançamento do álbum. Todos esses elementos que eu falei são uma espécie de alusão ao que é sagrado. Como a gente já falou em várias músicas do álbum, acontece a mesma coisa. E falando da Diana de Efésios, né, ela é a deusa da fertilidade e da lua, que foi um elemento que a Taylor usou nessa ponta dessa música, falando que ela uiva, né, para a lua, como um lobo. Então, né, ela com certeza foi essa relação que ela quis fazer. E dizem que essa estátua, né, da Diana, estragou enquanto esperava para ser mandada para Londres. Então, sendo negligenciada e forçada a esperar que alguém fosse buscar por ela.
Então, que é muito essa ideia que a Taylor aborda em várias músicas do álbum, né? Que ela foi forçada a esperar. Então, por algo que nunca chegou. Então, além disso, ela completa, né, essa parte da ponte, em que ela fala que eu pareço instável, reunida com um clã em volta da mesa de uma feiticeira, e logo em seguida ela fala, uma mulher melhor tem fé. Então é como se ela fizesse uma contraposição entre a feiticeira e a fé, como se fossem elementos opostos, em que a feiticeira, né, seria o profano. Falando da feiticeira, ela já abordou esse termo e essa ideia em muitas outras músicas e tal, como no Reputation e também no Evermore, por exemplo. Então, no fim da ponte, ela diz que vai usar a última moeda que ela tem, ou seja, vai usar de um último recurso, assim, um final, para que alguém diga, só para que ela quer isso, ela quer que alguém diga para ela que vai ficar tudo bem. Porque rezar parece que não está sendo suficiente nesse caso. Então ela vai partir para algo que é mundano, que é a moeda ali, aquele símbolo de algo que não é. Também é usado também para prestar caridade, mas nesse caso é para algo um pouco mais egoísta, né? Que é para que alguém diga para ela que vai ficar tudo bem. Então é um conjunto de paralelos que ela vai fazendo nessa ponte, que ela tá fazendo nesse sentido, que conversa um pouco com o que a Duda falou, o Lô também falou, e a Júlia também falou, desses elementos né, que em Guilty as Sin, em outras músicas do álbum, que é essa contradição do amor sendo pecador ao mesmo tempo. E uma outra coisa que eu queria comentar, né, sobre que ela faz nessa ponte, é quando ela menciona que ela se sente como as últimas gotas de uma caneta tinteira. Ela fala ink pen, né, que nada mais é do que a mesma coisa que a fountain pen, que foi um conceito que ela trouxe também na era do Totti Pose Department na Morte, se não me engano, ela estava vendendo uma caneta tinteira. E não sei quem lembra, né, mas lá em 2022 a Taylor fez um discurso e apresentou pra gente as categorias de gêneros que ela criou para as letras que ela escreve. Então ela separou as músicas dela como escritas em quill pen, fountain pen e glitter gel pen, que seriam então bico de pena, né, caneta bico de pena, caneta tinteira e caneta de glitter gel. Então eu não vou explicar as três aqui porque não temos tempo para isso, mas o que eu quero falar agora, o que interessa é a fountain pen, que é a caneta tinteira, que é a mesma coisa que uma ink pen, que ela fala nessa música. Então, né, sobre essa fountain pen, eu vou falar o que a Taylor disse nesse discurso, que ela descreve o que são essas músicas escritas pela fountain pen. E ela diz assim, eu diria que a maioria das minhas letras se enquadram nessa categoria. O estilo da caneta tinteira significa um enredo ou referências modernas com um toque poético, pegando uma frase comum e invertendo seu significado, tentando pintar uma imagem vívida de uma situação até a pintura lascada na moldura da porta e o pó de incenso na prateleira de vinil, colocando você e quem está ouvindo bem ali na sala onde tudo aconteceu. O amor, a perda, tudo. As músicas se categorizam neste estilo, soam como confissões rabiscadas e seladas em um envelope, mas brutalmente honestas demais para serem enviadas. E quando eu lembrei disso que ela falou sobre essas músicas escritas sobre caneta tinteiro, eu percebi que, nossa, tem tudo a ver com, não só com essa música, mas com acho que a maioria das músicas desse álbum, que é justamente isso, parece que são confissões muito, muito honestas demais, muito brutais, a ponto de que talvez não fossem expostas ao mundo, e foram. Então, eu acho que esse conceito que ela inventou, né, de tipo de caneta que se escreve uma música, é muito, muito presente, né, em todas as composições dela, e conversa muito com esses elementos que ela disse, né, que são elementos modernos com toque poético, que é exatamente o que ela faz, né, tanto em The Prophecy quanto no restante do álbum. Então, essa ponte, eu acho ela... dá pra vocês esmiuçar cada palavra que ela usa, porque eu acho ela muito inteligente. E faz todo sentido na minha cabeça. E eu acho que a questão do que é sagrado e tudo mais está ainda mais presente aqui. Então, por isso que eu destaquei ela como ponto necessário aqui para falar, porque eu acho ela boa demais para não esmiuçar. Nossa, muito boa a sua análise. Perfeita. É perfeita. Nathalie, faça uma análise de 10 horas do The Tortured Poets Department inteirinho. A gente publica no Spotify. Não, a mente dessa Laura, gente, é babado. É babado. Não ela ironicamente, é babado. A mente dessa Laura. Sim, a Laura é perfeita nas análises. Obrigada. Eu vou falar sobre
o Cachorro Preto, que foi a ponte que eu escolhi. Tá todo mundo cansado de me ouvir falar sobre essa música. Eu acho que todo mundo pensa, tomara que a Taylor cante logo, né, em Londres, pra Julia parar de ficar enchendo o saco. Porque eu amo essa música justamente por causa da ponte dela. E eu sei que para algumas pessoas pode ser tipo, ah, não, não é nem uma das melhores, mas para mim é uma das melhores. Eu acho que aqui, nessa música, no geral, ela faz muito bem o trabalho de retratar o pós. Então, depois que tudo acaba, o que você faz? Resposta, né? Você sofre sozinha, porque não tem nada que Uhum. possa ser feito até que você consiga se curar. É literalmente dá tempo ao tempo, né? E se você já passou por isso, você sabe o sentimento que é a vontade de sair gritando, pegar uma almofada, esmurrar uma almofada, chamar um padre para te exorcizar. E a Taylor, ela quer isso, ela deixa explícito na música, porque é uma forma dela conseguir acelerar o processo e conseguir se curar desse sentimento de luto, que a gente já falou tanto aqui, né, no álbum, no episódio. E eu acho que o grito que ela dá no final da ponte, ele exemplifica muito isso, esse incômodo que ela sente. Tudo bem que não é aquele grito, tipo, ai meu Deus, mas comparado com o que ela geralmente faz nas músicas, é um grito, sim, né? Então, ela fala na ponte, 3 semanas respirando o ar puro, ou poderia ser o ar limpo também, ainda sinto falta da fumaça. Você estava tirando onda comigo, com algum tipo de piada esotérica? Então só você entendia essa piada? Agora eu quero vender a minha casa e colocar fogo nas minhas roupas e chamar um padre para vir me exorcizar os meus demônios. Mesmo que eu morra gritando, eu espero que você ouça. Então ela grita no, no antepenúltimo verso e no último verso também. E dá pra sentir, assim, o incômodo dela. Eu, pelo menos, quando eu escuto, eu fico, caramba, tipo, é profundo, sabe? E sempre que eu escuto essa música, eu sempre penso, tipo, nos mashups que ela poderia fazer, porque, não sei, ultimamente eu tô assim da cabeça já, tô ficando doida. E aí, eu penso muito em Dear Reader, porque tem um trecho de Dear Reader que é do Midnight, que ela fala, querido leitor, queime todos os arquivos, abandone todas as suas vidas passadas, e se você não se reconhecer, isso significa que você já fez tudo certo. Pra mim, In the Black Dog, ela tá nesse processo pra chegar nesse trecho de Dear Reader. Então ela já tá queimando tudo, ela já tá chamando um padre, e em algum momento ela não vai se reconhecer. Isso é algo positivo pra ela, e isso significa que ela fez algo certo. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Nessa Né? conexão. Muito bem feita, muito bem pensado. Muito boa, Julinha. Eu amo essa música. Eu acho que esse grito que ela dá em determinadas partes da música de The Black Dog é um grito de assim, parece que tem algo entalado na garganta dela, sabe? E ela precisa Sim, dar um grito pra se Uhum. soltar, pra tipo respirar. Que às sim, vezes total. eu acho que todo mundo tem esses dias, né? Que às vezes tudo que a gente quer é gritar. E tá tendo um dia muito, muito ruim, ou tá tendo uma decepção muito grande. Sim. E essa música é muito, muito linda. Bom, a última ponte que eu escolhi foi a de The Smallest Man Who Ever Lived. Que, gente, por favor, né? Dispensa apresentações. Então, eu vou ler aqui, porque ela também é bem longa, então eu vou ler. Tentei resumir no melhor trecho pra mim, né? Que eu acho. Abre aspas. Você foi enviado por alguém que queria me ver morta. Você dormiu com uma faca debaixo da nossa cama. Você estava escrevendo um livro. Você era um espião de celular adormecido. Em 50 anos, tudo isso será desclassificado. E você irá confessar por que fez isso. E eu direi boa viagem, porque não era sexy, uma vez que não era proibido. E eu teria morrido pelos seus pecados. Ao invés disso, eu apenas morri por dentro. E você merece prisão, mas você não terá tempo. Gente, por favor, eu acho que essa letra é muito autoexplicativa, né?
Então eu vou falar um pouquinho musicalmente dessa música, que The Smallest Man Who Ever Lived é bem linear até chegar a bridge e ela explodir com um som de guitarra e uma bateria bem forte. E eu amei como na The Eras Tour ela transformou a ponte, né, como uma marcha acompanhada de uma banda marcial apresentada pelos dançarinos, com direito à bandeira branca, que geralmente em situações de guerra representa a paz, mas na performance a bandeira branca tá manchada. Nessa bridge aqui, a Taylor literalmente descaralhou e falou tudo o que ela tinha pra falar, sem tirar nem pôr. Chamou de frouxo pra baixo, enfim. E eu acho que, falando um pouquinho desses paralelos da performance barra produção da música dessa bridge, é legal que na performance, a cada frase que a Taylor canta, as luzes do palco ficam vermelhas pra simbolizar tiros, e o exército de Taylor, que é a banda marcial, né, vai no chão, até que a Taylor também, né, morre. É, no exato momento que ela fala a frase, que ela canta a frase, né, abre aspas. Você apagou as luzes do palco, mas ainda estava se apresentando. Tipo, maluca, né? Mas enfim, eu acho que essa bridge representa muito o álbum. E essa bridge é o tema central do álbum, né? Pra falar a verdade. Eu gosto muito da performance da Deras, porque se eu não me engano, a primeira frase em que ela faz essa alusão que tá tomando um tiro é quando ela canta You said normal girls were boring, Aham. but you were gone by the morning. E ela daí vai pra trás, assim, como se tivesse tomado um tiro. Porque dá pra pensar isso, né? Tipo assim, saindo um pouco da música e pensando mais na situação que a Taylor tava vivendo. Normal girls were boring. Ela deve ter escutado muito isso daquele dito cujo, sabe? Porque ela não é normal. Nem tipo assim, a vida dela, sabe, gente? A vida dela não é normal. No sentido de uma pessoa que sai na rua e que consegue fazer várias coisas. E que, né, enfim, não sofre o escrutínio da mídia. E ele falar que tava tudo bem ela ser assim, tudo bem essa questão da mídia que a gente sabe pra Taylor já é um tópico sensível, porque ela tava vindo de uma relação que era muito escondida, que era uma coisa quase criminosa, né? Dava essa sensação assim, de, meu Deus, é um crime ela ser vista ao lado do namorado, de mão dada com ele, enfim. Ela Uhum. veio dessa relação e vem esse cara que tava numa relação era amigo dela por muito tempo e que eles já tiveram sim uma coisa lá no passado. E aí ele vem e diz: "Não, tudo bem, eu aceito a tua vida, eu não tenho problema nenhum com isso", porque é muita coisa de Nilba falar isso, gente, desculpa. Ai, porque meninas normais não me interessam, ai, porque, sabe? Ai, É o mesmo, tenho ranço. é tipo o mesmo nível Foda-se. de você é muito madura pra sua idade. Ah, é a Uhum. mesma coisa, exatamente, muito bem colocado. É exatamente a mesma coisa. Tipo, só com palavras diferentes, sabe? E esses caras, assim, eles falam isso justamente pra entrar na cabeça, sabe? Tipo, porque é um gaslighting, né, gente? É uma forma de gaslighting enorme. E pra aquela pessoa se entregar. E quando ela se entrega, bom, acontece o que aconteceu, né? Nessa ponte que, pra mim, também é uma das mais bem escritas, assim, do álbum. E já seguindo, eu vou falar a minha última música. A minha última ponte, aliás, que eu escolhi foi Peter. Primeiro, eu acho genial que a Taylor aproveitou o fato dela já ter, né, teoricamente, já ter uma música no Folklore Cardigan pra alimentar essa narrativa, né, do Peter Pan, que né, quem ela canta nessa música é sobre o Peter Pan, o menino que se recusa a crescer. E assim como em Cardigan, ela usa essa história clássica pra fazer uma elogia a um homem que não amadureceu ou se recusa a amadurecer, levando em conta suas atitudes. Na ponte ela canta assim, abre aspas. E eu não vou confessar que esperei, mas deixei a lâmpada acesa. Enquanto os homens se mascaravam, eu esperava que você voltasse. Com os pés no chão, me diga tudo o que aprendeu, pois o amor
nunca é perdido quando a perspectiva é conquistada. Fecha aspas. Nesse trecho, ela fala ali, com os pés no chão, me diga tudo o que aprendeu. Porque o Peter Pan, ele voa. Claro, mas também essa frase significa, tipo, com os pés no chão, com senso, com maturidade, com certeza do que ele quer, sabe? Grounded, assim. E ela completa, né, com uma das minhas frases favoritas no álbum inteiro, que é: pois o amor nunca é perdido quando a perspectiva é conquistada. Ou seja, ela tem esperança de ser reconquistada por esse homem, caso ele mostre pra ela a visão que ele teve da vida, a visão que o que ele aprendeu com o tempo que eles passaram separados, né? Porque ali ela dá a entender que ele deixou ela, mas ela deixou a lâmpada acesa, ou seja, esperando ele. E aí diz: o meu amor, ele pode, por ti, ele pode ser reconquistado se tu me der os motivos, né? Me mostra os argumentos, o que tu aprendeu, o que tu fez com a tua vida, tu amadureceu. E no próximo trecho da ponte, ela já finaliza essa história. Ela fala, abre aspas, e você disse que viria me buscar, mas você tinha 25 anos. E o prazo de validade dessas fantasias expirou. Perdido no capítulo dos meninos perdidos da sua vida. Perdoe-me, Peter, por favor, saiba que eu tentei me agarrar aos dias em que você era meu. Mas a mulher sentada à janela apagou a luz. Então ela começa a ponte falando que a lâmpada estava acesa e ela termina dizendo que ela não aguentou, que ela precisou apagar a luz. E com certeza, né, fez mais referências ao Peter Pan, citando os Lost Boys, né, que são os meninos perdidos, que é o grupo de meninos que não cresce, né, no filme, nas peças, enfim, tem vários livros. E depois tem ali a alusão ao Wendy também, que é, né, entre aspas, a mulher sentada que espera o Peter Pan, pra quem não sabe, que eu acho muito difícil vocês não saber, que é o Wendy encontra o Peter na janela. Então, pra mim, essa ponte é espetacular. O jeito que ela canta, gente, a voz dela é maravilhosa. É a melodia incrível. Muito bem escrita. E eu adoro quando ela usa. Quando ela faz referências a coisas que ela traz de novo aquela referência que pode encaixar, sabe? Porque parece que Cardigan é uma música da Wendy cantando, da Wendy narrando essa vida que ela teve com esse menino que virou homem, que não conseguiu amadurecer. E aí em Peter, mas em Cardigan é uma Wendy mais esperançosa. E em Peter é uma Wendy que tava sentada na janela e apagou a luz. Já que desistiu, né? Porque ela termina a música falando: você falou que ia vir. Ele não foi, né? Porque ele não cresceu, não amadureceu, não entrou com ela, assim, nesse amor, não quis não se mudar, porque eu não acredito nesse negócio de se mudar pra caber em outra pessoa, não. Mas tem até um ponto, vai até um ponto, né, a nossa tolerância com certas atitudes, eu acho. E esse ponto nessa música, ela não aguentou mais. Sim. Na minha igual opinião. Quando ela fala, tipo, que Vou falar. a vida foi mais fácil pra você do que foi pra mim. Tipo, você não. Tá pensando numa tipo, dinâmica do patriarcado, né? Você pode se dar ao luxo de nunca crescer, eu já nunca pude. Sim, porque as meninas amadurecem muito mais rápido que os meninos, muito mais rápido. Quando as meninas têm 13 anos, ela tem uma mentalidade de 17, 18, tá? Muitas vezes, não todos, mas a maioria. Os meninos, quando eles têm 13, eles ainda têm uma mentalidade muito abaixo daquilo, sabe? Tipo, 8. E isso é uma coisa cientificamente provado, né, gente? Que a puberdade das meninas começa bem mais cedo e tá cada vez começando mais cedo, né? Agora eu vejo estudos e relatos
meninas entrando na puberdade com 9 anos. E isso é bizarro, sabe? É uma criança. E isso acontece, tá acontecendo. Com essa troca de gerações, enfim. Então a Taylor, ela escreveu uma música. Pra mim é uma música perfeita, assim. Eu acho muito boa. Eu sou suspeita por falar de Peter, mas eu vou comentar só sobre a ponte, tá? Mas o que eu acho mais legal nessa ponte é que ela fala, né? Eu não vou confessar que eu esperei, mas eu deixei a lâmpada acesa. Então é como se ela dissesse assim, né? Que eu não fiquei aqui plantada esperando você aparecer, mas eu deixei a lâmpada para você vir me encontrar, como você prometeu, né? Então, ela fala isso, né, como se ela estivesse deixando, ela estava aberta a essa possibilidade ainda. E aí, quando ela fala que esse prazo de validade das fantasias expirou, ela vai lá e apaga a luz para ele, tipo, quer dizer que ele perdeu a chance que ele tinha de cumprir a promessa dele. Então, eu acho que essa metáfora assim da lâmpada mostra que assim a vida dela continuou enquanto ele não voltava. Então, ela continuou vivendo. Então, vendo o que as outras pessoas estavam fazendo, e aí aos poucos ela foi se desligando dessas fantasias que ela tinha na cabeça, né, que ela se agarrava. Então ela fala, né, que ela tentou se agarrar aos dias antigos, né, que você era meu, mas chegou uma hora que a vida real bateu na porta e ela falou, não, chega disso, eu vou apagar a luz. Então, eu acho essa coisa da lâmpada muito forte, porque é muito simbólico, né? Que ela tinha alguma coisa ali acesa esperando, mas que no final ela desistiu. Então, essa música é maravilhosa mesmo, é a minha preferida. Eu acho lindo demais. E é uma total contradição, assim, porque ela já, só com essa metáfora da lâmpada, ela já mostra a maturidade dela, né? Uhum, E o sim. quanto ele não tem nenhuma maturidade. E você falou isso da maturidade, tem muito a ver também com aquele negócio, né? Quem tem medo de escuro é criança que deixa a lâmpada acesa. Ela cresceu, ela foi lá e apagou a luz. Sim, total. Nossa, Mastermind, viu, Laurinha? Mastermind. A mente da Laurinha. Ai. Você tem que parar de me elogiar que eu fico com vergonha. Tá engatando. Na minha opinião, todo álbum da Taylor tem uma ponte emblemática. Assim, cada um tem uma favorita no álbum, né, gente? A minha favorita é tal, a minha favorita é tal. Ai, porque eu gosto mais dessa ponte, eu gosto mais daquela. Mas não tem, gente. Cada álbum tem uma ali específica. Vou dar alguns exemplos pra vocês. Eu acho que no Red, por exemplo, tem pontes lindíssimas. A minha ponte favorita é de Treacherous. Mas a maior e mais emblemática ponte, com certeza, é a de Outwell. E Lover tem Cruel Summer, Reputation tem Getaway Car, Evermore tem Champagne Problems, Midnight tem You're on Your Own Kid, enfim, todos os álbuns na minha cabeça, eles têm aquela ponte que marca, sabe? Que todo mundo conhece, ou que todo mundo já ouviu uma vez, pelo menos. Mas hoje eu quero perguntar pra vocês qual canção no The Tortured Poets Department vocês acham que tem a ponte do álbum? Tipo assim, a ponte, tipo, emblemática. Não precisa ser uma que vocês escolheram no episódio de hoje, dentre as três, pode ser qualquer outra. E vou aproveitar a deixa pra já falar a minha. E pra mim, a ponte que transmite esse sentimento impactante, que encapsula tudo que o álbum é, tudo que o álbum quer nos contar, é The Smallest Man Who Ever Lived. Pra mim, aquela ponte ali é de matar a pau. Eu gosto muito, muito, muito dessa música, da explosão, da raiva, da angústia, sabe, todos aqueles sentimentos. Gosto muito da honestidade da Taylor naquela ponte. Sim, a minha, eu não citei ela aqui, porque eu acho que já é consenso de que ela é muito boa e dava pra ter falado de outras. Mas a ponte de Who's Afraid, porque pra mim eu vejo The Torture com três sentimentos, assim, muito presentes: tristeza, luto e raiva. Eu acho que da raiva, e tanto também no alto do The Torture, no The Eras, o Who's Afraid ele se destaca muito.
Tanto que ela coloca como Feminine Rage, né? Então, pra mim, essa é sensacional. Como vocês já falaram nas principais, eu concordo com a Duda. Eu acho que desse ponto de ter uma que todo mundo conhece e vai cantar sempre junto, eu acho que é essas duas que vocês falaram, né? The Smallest Man e Who's Afraid of Little Me. Mas eu vou falar outra pra não ficar igual. E eu acho que essa que eu vou falar, que eu escolhi How Did It End, que eu acho que é como se fosse como se fosse assim, a ponte que é maravilhosa e que as pessoas ainda vão demorar um pouquinho para apreciar ela do jeito que ela que ela pede, né? Que eu acho que que a gente falou, né? Que a Lua falou que quando ela termina falando GYNAG, né? Que eu acho que nessa ponte, apesar dela ser muito pequenininha, né? Comparado com as outras do álbum, eu acho que ela traduz muito o que a gente conversou tudo aqui hoje até agora, que ela vai indo, né, dessa progressão nas palavras, usando da própria sintaxe assim, do texto para construir a ideia que ela quer. E eu acho que a de Haldred, eu acho que não só a ponte, mas também a intro dela é muito, muito icônica, assim, pro álbum como um todo. Então eu acho que ela representa bem, assim, a ideia que o álbum quer passar. É que pra quem não lembra, ela começa, né, com We Have conducted this postmortem. Então é bem essa ideia da morbidez e tudo mais. E na Bridge ela também fala, né, de morrer. E eu esqueci de falar que você estava falando dessa música mais cedo, mas ela usa desse artifício aí, dessa que vocês falaram do ing, né, na Bridge. Ela usa nos outros versos também, né, com circumstances, dances, glances, chances. E lá em cima, né, postmortem, outdoorsman, cured e become foreign, né? Então ela usa muito essa na música inteira. Não sei se para ritmar ou não sei o que mais, mas eu achei muito inteligente assim de você reparar esses detalhes. Então acho que traduz Bem bem de o álbum. poesia, né? Bem de poema. Aham. Sim, você vai fazer uma análise. Eu esqueci o nome da análise que faz se você vai cortando assim as sílabas. Eu acho muito legal. Bom, pra não ficar igual a vocês também, eu escolhi So Long London. Eu não vou falar o porquê, porque a Duda já falou tudo que tinha pra falar sobre essa música. Então é tipo aquilo ali sem tirar nem pôr. E pra mim, So Long London é tipo a obra-prima do Poets. Então, e a Ponte só adiciona muito a essa música. Uhum. Agora eu vou pegar vocês. Qual a música favorita de vocês do Church Post Department? Inteira, assim, tipo assim, a música favorita. Peter. Peter. Eu roubei Peter de ti, hein, Laurinha? Pois é, sacanagem, isso não se faz. Que é Who's pelaquela vez Afraid? que tu roubou Afraid of Little Me. Tu tem muito cara disso, Júlia. Eu Tipo, sou dessa total essa música. música. Tipo. Não, mas eu digo. Eu digo nessa música forte, sabe? Não sei, eu acho que tem. Sim, virginiana. Nossa, eu acho que é a minha How Ó. Did It End. Nossa, desde a primeira vez Ai. que eu ouvi, essa música me impactou muito. E um pouco de Peter também. E um pouco de So Long... Ah, eu não consigo decidir. É difícil, né? É muito difícil. Bom, eu vou bater o martelo e depois de 2 meses, essa semana eu percebi que é com certeza So Long London. A minha música favorita, Nossa, que assim. medo, porque começa com Soul. Eu achei que você ia falar Soul High School. Oh, isso é bullying, viu? O que tu tem contra a felicidade? Também acho. Ai. Bom, pessoal, já estamos no fim desse episódio. E eu quero encerrar ele. Encerrar, já ia falar de novo, gente. Eu tô errando toda vez esse encerrar. Eu tô falando encerrar. Alô, fonoaudiólogo. Enfim, eu quero encerrar ele pedindo que vocês votem na nossa enquete aqui embaixo. Que é: qual é a melhor ponte entre essas? A gente vai dar as opções aqui embaixo. E responda a nossa pergunta: qual ponte do The Total Repose Department você mais se identificou? Nessa enquete aí a gente vai ver bastante gente dodói, né, nas respostas. Incluindo a gente. Bom, então eu quero agradecer a vocês por nos escutarem e nos acompanharem nas nossas redes. E também obrigado a Julinho e a Laurinha por estarem aqui nos fazendo companhia mais uma vez.
o episódio tá acabando, então eu vou agradecer vocês também por nos acompanharem, interagirem nas redes sociais com os nossos conteúdos. Além disso, é muito importante também vocês ativarem as nossas notificações e não esqueçam, né, com certeza, de acompanhar lá a gente, as coberturas dos shows que a gente faz. Então, nosso arroba é TaylorSwiftBR no Twitter e no Instagram, @SwiftCast dedicado a esse projeto no Instagram e @TaylorSwiftBra no Telegram. O Swiftcast é produzido e dirigido pelo Thiago Souza, @TixVerso. Tchau, gente! Tchau, tchau, gente. Tchau.